Quando a gente fala de produção textual, a primeira coisa que vem em mente, lógico, é texto, tá? E quando a gente pensa na ideia do texto, eu sempre trago comigo um trinômio. Trinômio nada mais é do que 3 palavras que geralmente ocorrem juntas. Quando você diz manhã, tarde, noite, se alguém disser manhã, tarde, você já pensa noite. Cama, mesa, você já pensa banho. Então essas palavras geralmente vêm juntas. Então eu coloquei aqui o trinômio antes, durante e depois. Então, falando sobre a produção textual, é bom que a gente entenda isso, que a produção textual tem toda uma coisa que aconteceu antes, tem todo um processo que se desenvolve, que é o durante, e tem, obviamente, o depois, que é aquilo que você deixou pronto e espera que o público goste. Mas, em primeira instância, você tem que gostar. Só que, voltando um pouco na história, é preciso que a gente entenda que quando a gente fala em texto, o texto escrito, né, é bom que se diga, ele é precedido pela fala. Então, a gente voltando assim, eu vou tentar ser bem breve, mas a gente voltando àquela ideia do Big Bang, né, o início do universo, bilhões de anos atrás, aí nós temos o surgimento da Terra, e aí nós temos o surgimento do ser humano, que é bem mais recente, em torno de 100 mil anos apenas. E aí nós temos a possibilidade de pensar que a fala humana acontece, então, mais ou menos 50 mil anos atrás. E o ser humano só vem a escrever alguma coisa em torno de 5 mil, 6 mil anos atrás. Em outras palavras, o texto escrito, ele é bem mais complexo, até historicamente falando. Então, muita gente acha que o escrever é mais complicado do que o falar. E a gente vai ver que, lógico, pode ser. Até porque, quando a gente fala em fala, a gente está falando de som. E enquanto eu estou falando, né, para quem é bem jovem, fala assim, ué, mas cadê a legenda? A legenda é o texto escrito. E tem muita gente que só entende ou entende mais quando lê. Se ela apenas ouve, ela não grava tanto quanto se estivesse lendo. Então, a ideia da fala está ligada à ideia do som. E hoje nós temos o audiovisual. E podem ver que a tendência atual é o áudio e o vídeo sobrepor o texto. Muita gente no WhatsApp prefere mandar um áudio, ou às vezes até um vídeo, uma chamada de vídeo, mas tem, como dizem, né, o pessoal mais antigo diz, pô, tá com preguiça de digitar, tá com preguiça de escrever. E isso é importante, isso é parte da sociedade atual. Mas quando nós falamos da escrita, aí nós temos a ideia do símbolo. E quando nós falamos do símbolo, okay, aí nós falamos da letra. A letra que dá a sílaba, que dá a palavra. Quando a gente escreve, é uma coisa assim meio tão natural que a gente não para pensar nisso. Que uma letra faz diferença. Se eu tenho uma palavra com uma letra mais, uma letra menos, a palavra muda de sentido. Eu sou professor de língua inglesa e os alunos se confundem com uma palavra ou outra por causa de uma letra. A mesma palavra tem mais de uma possibilidade de pronúncia em inglês e às vezes em português também. Podem ver que muitas vezes, se é singular ou plural, você tem que mudar o som de uma sílaba. Se eu digo novo, eu digo novos, eu não digo novos. E se alguém fala novos, você já acha estranho. E está acostumado com isso. Então essa parte histórica é importante. Porque quando a gente pensa em letra, sílaba e palavra, lembre-se que juntando tudo, a gente vai montar uma frase, a gente vai montar uma oração, a gente vai montar um período. E quando a gente fala de frase, oração, período, a gente está falando de prosa. Prosa é a palavra escrita que não tem muita rima ou não tem rima nenhuma e tem mais razão do que emoção. Porque quando se pensa em emoção, se pensa em rima, se pensa mais em beleza e se pensa mais em verso. E o verso, eu costumo brincar, é um outro universo, é uma outra dimensão. É onde o artista, que é o poeta,
não é um prosador, como a gente costuma dizer. Pode ver que um romance é muito mais longo, a poesia raramente é longa. A poesia geralmente é curta. E aí nós temos que a prosa está ali na linha de frente. A maioria das pessoas, escritores, é bom que se diga, se expressa através da prosa. Vocês podem ver que vocês vão conhecer aí 10, 15, 20 escritores. A maioria escreve romance, conto, artigos, né, como eu, mas você não vê muitos escritores escrevendo poesia. E se você perguntar a um ou outro escritor o que é mais fácil para ele, escrever um texto corrido, como a gente costuma dizer, ou uma poesia, muitos deles devem dizer, imagino, que a poesia é mais, entre aspas, difícil, porque exige um labor maior, um trabalho maior, uma dedicação bem maior. Então, se um dia vocês, não importa a idade, quiserem fazer a tentativa, façam isso. Escrevam algumas linhas como se fosse prosa, texto corrido. Tentem desenvolver a mesma ideia como se fosse poesia. Vocês vão ver que é bem diferente. Ok? E aí, senhores, nós temos uma questão a ser levada em conta. Prosa significa realidade e poesia, ficção, imaginação, coisa que não existe? Não necessariamente, né? Tem muita prosa que é fictícia, foi inventada, e tem muita poesia que expressa a realidade. A gente não pode se esquecer que ao longo do desenvolvimento da literatura, em especial a literatura brasileira, que tem aí 525 anos em tese, né? Nós desenvolvemos muito, são 5 séculos de desenvolvimento. Na verdade, nós tivemos muita dificuldade e continuamos a ter muita dificuldade com a educação no Brasil. Então, como é que eu vou tratar a ideia de realidade e ficção através da literatura? Como é que eu sei se é real ou se é fictício? Muitas vezes, se você perguntar a quem escreveu, em especial o poeta, muitas vezes o poeta vai dizer: eu não sei, eu fiquei inspirado, as palavras surgiram e eu escrevi. Agora, se você perguntar a alguém que escreve uma prosa, ele raramente vai dizer isso. A prosa precisa ser consciente. Você tem que ter a noção exata daquilo que você está escrevendo. Então é bem diferente um gênero do outro. E isso é importante que se diga. Então, para ilustrar isso daí para vocês, e é sempre bom a gente sair da parte teórica e entrar na parte prática. Eu vou ler para vocês A Pata da Gazela, de 1870. Você fala, rapaz, 1870? Sim, antigo. Mas quando eu li esse livro pela primeira vez, e eu era bem menino, eu li e achei tão maravilhoso quando José Martiniano de Alencar disse o seguinte: o amor é o sol do coração. Eu achei tão lindo que eu fiz uma poesia depois em inglês e com título em latim. Aí o título ficou assim: Amor solem cordis est. Apresentei para o meu professor de latim e falei: tá certo, professor? Ele falou: tá, já vou te dar 10 na prova. Só que não deu, né? Foi só brincadeira dele. Então, esse texto, ele é interessante porque ele é um texto em prosa. Embora seja de 1870, eu quero que vocês prestem atenção depois à parte poética dele, que isso é que é importante. E a gente vai fazer um contraponto com 2 e 2, 4 de Ferreira Goulart, que é de 1966. Embora muitos talvez não se lembrem, né, não tenham nem estudado isso, 1966 é da época da ditadura, que começa no Brasil em 1964. Então, vocês vão ver que é uma poesia mais realista, embora ele ainda brinque com rimas e outras coisas mais. E isso é importante que a gente, lógico, diga. Ok?
Então vocês veem aí que nós temos José Martiniano de Alencar, cearense, ele morreu aos 48 anos, se não me engano, né? E o que acontece? No texto que eu comentei, ele diz o seguinte: esse A Pata da Gazela é um triângulo amoroso. E aí ele vê a Bela, que é a Amélia, ele se apaixona à primeira vista, e em meio a tudo que ele vai desenvolvendo, esse amor louco, né, para tê-la, ele um dia, refletindo, ele vai chegar a dizer o tal do o amor é o sol do coração. Então o livro diz o seguinte: vocês não poderão ver, mas até, principalmente os jovens, né, se vocês puderem, prestem atenção às palavras. Não são palavras que a gente usa toda hora, todo momento. Anotem uma e outra, e se depois puderem, vão lá e olhem A Pata da Gazela. Ele diz o seguinte: as pálpebras do mancebo cerraram-se, coando apenas uma réstia de olhar, que se embebia nas alvas espirais da fumaça do charuto. Percebia-se que naquela névoa se debuxava à sua imaginação a sedutora imagem, diante da qual ele caía em êxtases de uma doçura inefável. Aí é ele pensando: quem sabe, talvez não seja ela o que nos bailes se chama uma moça bonita. Talvez não tenha as feições lindas e o talhe elegante, mas eu a amo. O amor é o sol do coração. Imprime-lhe o brilho e o matiz. Vênus, a deusa da formosura, surgindo da espuma das ondas, não é outra coisa senão o mito da mulher amada, surgindo dentre as puras ilusões do coração. O que eu admiro nela, o que me enleva, é sua beleza celeste. É o anjo que transparece através do invólucro terrestre. É a alma pura e imaculada que se derrama de seus lábios em sorrisos e a envolve como a cintilação de uma estrela. Isso está no livro, bem no início, para quem quiser um dia dar uma olhadinha. Se não me engano, página 13. Eu não chequei, mas se não me engano é página 13. Talvez em homenagem ao Lula, né? Não sei, uma brincadeira. O que acontece é, quando eu leio isso, e se vocês puderem depois ler, vocês vão, nossa, dá a impressão que o cara está super, hiper apaixonado. E isso é uma prosa. E isso é escrito lá em 1870. E isso é interessante, porque até hoje, graças a Deus, ainda se lê José de Alencar. Agora o texto de Ferreira Goulart, que nasceu em 1930, morreu aí em 2016, são 86 anos, né? Ele já é maranhense, e é interessante o Goulart, né? Que não é aquela do Goulart, por exemplo, né? Assim, o nome dele, na verdade, é José Ribamar Ferreira. Não sei onde ele arrumou esse Ferreira Goulart, mas deve ter alguma explicação. Olhem agora, ou melhor, ouçam agora e prestem atenção à diferença da prosa e da poesia. E por que eu escolhi essa poesia? Porque, mais uma vez, quando eu li essa poesia pela primeira vez, falei, nossa, mas que lindo isso. E prestem atenção à ideia de realismo. Quando ele diz que, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. E eu ressalto esse final. O pão continua caro e a liberdade, embora a gente pense que seja grande, ela é pequena.
Então, essa poesia, se não me engano, é de 1966. E o que acontece? Se você olhar a realidade brasileira, você vai ver que o que ele traz aí nada mais é do que aquilo na época da ditadura não se tinha. Então não é que a prosa tem que ser uma coisa objetiva, tem que ser uma coisa consciente apenas, e que a poesia tem que ser aquela loucura, aquele inconsciente, aquela coisa da inspiração. Nenhuma coisa e nem outra, principalmente hoje em dia, em que os gêneros literários, as formas de escrever, elas são tão possíveis, tão juntas. E principalmente quem escreve hoje sabe que é muito difícil ser até mesmo original, né? De tanto que já foi feito, que já foi escrito. Então, senhores, quando a gente fala de literatura, é bom que se diga que nós tivemos um passado, nós temos um presente e espero que a gente tenha um futuro. Não existe só a literatura brasileira, existe a literatura mato-grossense e nós temos a literatura rondonopolitana, que teve o início, teve ali, né, aquela ideia lá bem do início, nós temos esse meio agora, que é o presente, e vocês, principalmente, né, as crianças que estão aqui, são o futuro. Mas hoje em dia você pode ser poeta aos 50, 60 anos, não tem idade. Você pode ser escritor em qualquer época. Hoje em dia a internet te dá todas as possibilidades. Nós temos a ideia da literatura, mas a grande pergunta é: o que é a boa literatura? Quem gosta de ler sabe que de vez em quando você começa a ler alguma coisa e não dá muita vontade de continuar. Da mesma forma que você pega, às vezes, uma poesia, você lê um pouquinho, parece que não dá muita vontade de continuar. Mas é a persistência, porque a boa literatura sempre vai existir. Alguém escreve porque quer ser lido, até porque literatura nada mais é do que a arte da linguagem. E quem já tentou escrever e não conseguiu, é porque não tentou de novo, e de novo. Porque, na verdade, toda pessoa é capaz de escrever. Agora, escrever com qualidade sempre depende. Porque o que é qualidade para você, o que é a boa literatura para você, talvez não seja boa literatura para uma outra pessoa. E muitas vezes aqui no Brasil, digamos assim, as pessoas preferem best-sellers. Nós, do interior, nós de Rondonópolis, temos aquela barreira, muitas vezes, de sermos lidos. Porque alguém prefere ler um Carlos Drummond de Andrade do que ler, de repente, poesias de Cidinha Carvalho, poesias de Isaías Dias, Hermélio Silva e tantos outros escritores, poetas, que nós temos na cidade. Então, lembrando, a literatura é boa, é mesmo a arte da linguagem. Então, tudo isso a gente tem que, de repente, sempre pensar e valorizar o que é nosso. E aí, senhores, isso aqui é importantíssimo que vocês anotem. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que escrever é difícil ou que escrever é fácil. Quem escreve acha que geralmente é fácil. Quem escreveu uma vez, 2 vezes, 50 vezes, 1000 vezes, se torna fácil. Mas quem não escreveu, fala assim: nossa, eu preciso ter coesão? Sim, porque tem que fazer sentido, né? Eu não posso dizer que eu estou comendo muito para ficar magro, não é? Ou que eu estou deixando de comer para poder engordar. Fala, mas aí não faz sentido, né? Não tem muito. A gente entra na coerência. Então a coisa tem que fazer esse sentido, tem que uma coisa juntar a outra, e aí tem que fazer um sentido. Você precisa ser conciso, ou seja, não escreva 10 palavras se você consegue expressar aquilo com 5, 6, 7, 8, talvez 9, mas não 10. Você precisa ser claro. Quer dizer, se você tiver que explicar, principalmente na prosa, o que você escreveu, então você não foi claro. A ideia é que, em tese, é bom sempre que se diga, é que a pessoa leia e entenda. Assim como quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp, a pessoa olha aquilo e fala: ué, mas é para fazer o quê?
então você tem que ser o mais claro possível. Mas qual que é o problema hoje na nossa realidade? É que as pessoas estão sendo concisas demais, né? Em vez de escrever KD, por exemplo, CADE com tiozinho, né? Com tiozinho não, com circunflexozinho lá em cima, coloca o K, a letra K e coloca o D. Em vez de 4 ou 5 símbolos, só se coloca 2. Então, esse excesso prejudica na hora de você escrever. Então, tomem cuidado com linguagem de internet. Para escrever da maneira adequada, não é certa, errada, é adequada. Então, para escrever da maneira adequada, tente respeitar a língua portuguesa. É KD, CAD e circunflexo, por exemplo. As duas últimas palavras que estão ali são pântanos. Porque criatividade, quando eu estou dando aula de inglês, e em inglês a gente diz creativity, eu digo para os alunos, olha, criatividade não se vende em supermercado ou na internet. Por que eu digo isso? Porque o aluno, também aluno de inglês, ele precisa escrever mini redações ou redações. E às vezes eles têm dificuldade de escrever 3 linhas apenas. Em inglês, é bom que você diga. Aí eu digo, olha, vocês têm que ser mais criativos. Eu diria até mais a vocês. Se eu pedir para a maioria dos meus alunos, em geral, alunos novos, para me darem uma frase, o que é que vai faltar a eles? Criatividade. Eu vou exemplificar como. Eu digo para os alunos assim, me dê uma frase. Em inglês, o aluno me dá uma frase com 4 palavras, geralmente. Aí o que eu digo a eles? No mínimo, 6 palavras. E aí eu digo, como é que você aumentaria essa frase? Como é que você faria agora para continuar? Vai desenvolvendo a ideia. E como é que eu vou ser criativo? Usando aquilo que às vezes um jornalista faz. Ele pergunta o que, quem, onde, quando. São essas informações que você vai pouco a pouco oferecendo e você vai desenvolvendo a frase, o parágrafo e tudo vai acontecendo. Em outras palavras, senhores, criatividade significa dar uma de Roberto Carlos, dê detalhes. Se você der os detalhes, você vai fazer um texto mais desenvolto e melhor trabalhado. E aí nós entramos naquilo que eu comentei agora há pouco, originalidade. Depois de tantos e tantos milhares, talvez milhões de escritos no Brasil e no mundo, será que o que eu escrevo é realmente original? E muitas vezes você não precisa ser tão original, você pode fazer uma paráfrase, né? Um texto parecido, um texto como homenagem. Eu de vez em quando faço isso. Então é uma sugestão, em especial àqueles que gostariam de escrever alguma coisa. Usem um texto que já foi escrito como base e a partir dali você pode seguir. Mas lembre que ser original já não é tão fácil hoje em dia. Alguém poderia completar essa frase, senhores? Que é mais fácil falar do que fazer. E se eu colocasse assim, que é mais fácil falar do que escrever? Concordam? Não? Que bom. Porque eu não acho que seja mais fácil falar do que fazer. As pessoas gostam muito daquelas coisas assim, que são para sempre, que são verdades absolutas. Porque falar é fácil, é só abrir a boca e blá, 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 blá. Escrever, você precisa, no mínimo, pegar uma caneta, pegar um lápis, pegar um papel, fazer um monte de coisas. Falar não, é só abrir a boca e falar. É aquilo que a gente muitas vezes fala, em tom de brincadeira, mas é verdade. Que a gente nasce, depois de mais ou menos uns 2 anos, fala. Então a gente demora mais ou menos 2 anos para falar e a vida inteira para aprender quando ficar com a boca fechada. Quando não falar. E escrever é a grande questão. Porque hoje em dia a gente nem fala muito em escrever, a gente fala em digitar, né? E quem digita, muitas vezes não tem a mesma habilidade de alguém que manuscreve.
É melhor você escrever com as mãos do que digitar. Vou repetir. É melhor escrever com as mãos, ou com a mão, né, direita ou esquerda, do que você simplesmente digitar. Comecem a fazer esses testes para vocês verem. Mas é mais fácil falar do que escrever? É mais fácil falar do que fazer? Talvez. Eu sempre estou ali no grupo dos depende, né? Depende. Agora, se alguém me pergunta, Jerry, mas o que é um escritor? E muitas vezes a gente é perguntado isso. Em tese, escritor é quem escreve. Eu vou dizer isso sempre. Se você escreve, se você não é um analfabeto, você é um escritor, porque você escreve. Agora, quem escreve com frequência, esse é mais escritor do que aquele que só escreve. Agora, aquele que escreve com frequência e profissionalmente, porque tem muito escritor que fala assim, não, eu escrevo porque eu gosto. Bom, você pode se considerar e os outros podem te considerar um escritor, tudo bem. Mas se você pegar os grandes escritores da humanidade, eles escreviam não só porque gostavam, porque eles escreviam um livro, existia expectativa, e aí eles escreviam outro e outro, quer dizer, na verdade, virou uma profissão. Segunda, terceira, não sei, mas era uma profissão. Ele ganhava com aquilo, ele não escrevia assim, porque ele queria, digamos, compartilhar a arte dele com a humanidade. Não, eu quero ganhar dinheiro mesmo, eu quero vender. Me pague, editora, que eu estou fazendo e estou mandando para vocês. Então, existe o escritor profissional. E é este que a gente tem que tentar ser. Porque a arte, como a gente sabe, não enche barriga, né? O que enche barriga é alimento, é coisa concreta. A arte, ela precisa ser valorizada, sim. Mas o escritor tem que ser valorizado. O poeta tem que ser valorizado. Não é só criticado, né? Muitas vezes você pega o livro lá de 100 páginas, você acha um erro de digitação. Nossa, esse livro aí não presta, por causa de um erro, que nem é do escritor. Então, muitas vezes, a gente tem que realmente, não só bater palmas para o escritor, dizer o quanto você gosta do trabalho dele, mas comprar o livro dele, valorizá-lo quando ele está falando, valorizá-lo quando ele está se apresentando, e assim sucessivamente. Porque é isso que eu espero, né, que os nossos escritores recebam. Não apenas reconhecimento, mas também uma contrapartida. Então, quem escreve com frequência, profissionalmente, nem sempre é escritor. E se for um jornalista? E se for um blogger, por exemplo? Um influencer, que hoje em dia está tudo isso aí na moda. O cara, ele tem um site, e aí ele escreve. Mas não é escritor, puxa. Escritor é quem escreve livro, pelo menos tradicionalmente. Não é quem faz coisa na internet e não publica nada em formato de livro. E aí eu chego naquilo que talvez seja o que os senhores também precisam saber. Quando a gente fala de produção textual, a gente começa por uma equação que é aquela ali. Eu tenho um pensamento. Em inglês a gente fala assim, insight. O cara teve lá um insight, baixou o santo nele, que seja, e ele resolve, vai lá e escreve. Não, não é bem assim. Muitas vezes, você tem a ideia, você fica com aquela ideia um dia, uma semana, rapaz, um mês e não sai. E tem dia que você está lá fazendo qualquer coisa, sai, você se senta e está pronto. Você olha aquela produção depois, você não muda absolutamente nada. Porque se você mudar, você vai estragar o texto. É aquilo ali. Quem já me viu escrevendo, por exemplo, sabe que muitas vezes eu me sento em frente ao computador ou já pego um papel e começo a escrever. E geralmente eu escrevo num papel, só depois que eu digito. E nem sempre eu rabisco. Eu escrevo, eu aumento, né? Eu sou igual mentiroso, né? Eu vou lá, pego o texto, principalmente um artigo de jornal, eu só aumento
um pouquinho. Dou mais exemplos, aí o texto vai aumentando. Mas a primeira ideia é o pensamento. Mas o pensamento, ele escapa. Então o que você tem que fazer? Anote o pensamento. Se possível, já faça uma redação no sentido de, não coloque a palavra, não coloque a frase simplesmente, desenvolva um pouquinho. Nem que seja mais uma linha, duas, mas aumente um pouquinho a ideia. Não fique com uma ideia apenas. Quando você redige alguma coisa, e depois que você termina, você tem que revisar. Se você revisa, você ainda pode deixar alguma coisa escapar. E é por isso que quem tem livros lançados tem um revisor. Então, não é só o livro, não é só o escritor escrever o livro. Ele precisa de um outro profissional, que às vezes é ele mesmo. Eu escrevo e eu reviso os meus livros, porque eu sou revisor. Mas tem alguns escritores, acreditem ou não, que não são bons de língua portuguesa. E isso não é vergonha nenhuma. Você, para ser escritor, meninos e meninas em especial, você não tem que ser bom em língua portuguesa, você tem que ter a criatividade. Você tem que ter a inspiração, porque você escreveu. Se você disser assim, né, que nós vai, aí o cara vai lá e coloca, nós vamos. Ele vai arrumar para você. Você vai dizer, as pessoas. Ele vai lá e coloca as pessoas para você. Então é preciso um revisor. Só que depois você precisa de um diagramador, quer dizer, a pessoa que vai colocar as palavrinhas na folha, colocar foto, desenho, número de página, tudo para o livro praticamente estar pronto de maneira digital. Estando isto pronto, lembre-se que você passou pelo pensamento, pela anotação, pela redação, pela revisão, pela diagramação, você falou, pronto, está tudo pronto. Não. Você ainda precisa levar para a gráfica, para a editora. Você precisa publicar. E essa é a parte mais dolorida para quem lança livro. É a parte cara. Papel é caro, papel é em dólar. Por isso que quando a gente vê uma pessoa pegando um livro, sujando o livro, rasgando o livro, jogando o livro lá de qualquer jeito, você fala, meu Deus, trate o livro bem, cuide bem dele, lê o livro, passe para uma outra pessoa. Você não sabe o quanto é importante, o quanto custa fazer um livro. Vai saber no dia que fizer o seu, né? Aí você vai ter uma ideia melhor. E a publicação, é bom que se diga, precisa de um lançamento. Aí lá vai, você precisa ter música, comida, bebida, lugar, etc. Tudo isso para que você tenha um livro publicado. Então a produção textual, lembra lá no início que eu falei? Você precisa de um passado, você tem um presente, você tem um futuro, você tem um início, você tem um meio, você tem um fim. E o fim que o escritor tem é, eu quero ser lido. Se possível, que me digam que gostou ou não, né, do meu livro. Que eu acertei ou não acertei. Esse é melhor ou é tão bom quanto o anterior. Mas é bom que a gente tenha esse feedback, né, essa opinião também dos leitores e de outros também. Passado todo este processo, nós chegamos àquilo que para muitos escritores é o momento. Lançou o livro. Poxa, o livro foi um sucesso, eu vendi um bocado, já estou na segunda edição, na terceira, etc. Mas nem sempre é assim. Pessoal, muitas vezes a música tem mais sucesso, lógico, do que o livro. A novela tem muito mais sucesso do que o livro. O filme tem muito mais sucesso do que o livro. Nem todo livro, desculpem dizer, é Harry Potter, né? Essa é a grande questão. Porque muitas vezes a gente está mais no lado de baixo do que do lado de cima. Só que, mais uma vez, a coisa é relativa. O que é sucesso? O que é fracasso? Para mim, pelo menos, se a população de Rondonópolis consumir, ler alguns dos meus livros, eu já estou satisfeito.
Se eu puder ir para a seara estadual, maravilha. Se eu puder ir para a seara nacional, perfeito. Mas eu, Jerry, o que eu gostaria de ser? Um best-seller, um autor internacional. Então, a produção textual, você não pode pensar no texto apenas. Você tem que pensar, onde é que eu gostaria que o meu texto estivesse? Qual é o meu público? Eu estou satisfeito com Rondonópolis? Tudo bem. Eu estou satisfeito com Mato Grosso? Tudo bem. Com o Brasil, eu quero ir para Estados Unidos, Europa, Marte, que seja, não é? Eu tenho que pensar no além. E muitas vezes o próprio escritor não tem consciência disso. Então a produção textual, meus caros, não é só o texto. É preciso ir além do texto. Tem que pensar no texto antes, principalmente durante, mas imaginar o depois. Já pensou daqui uns dias, anos, séculos, um texto meu ou de qualquer um dos escritores de Rondonópolis aparecer aí numa prova do Enem? Não é tão legal? Se você vê assim, nossa, olha que legal. O Manuel de Barros apareceu lá no texto do Enem. Manuel de Barros, um poeta sul-mato-grossense. Mas ele apareceu, ele foi reconhecido. Isaías Dias, que está ali presente, aquela pessoa ali de boina, o que acontece? Aparece um trecho de um livro de Isaías num teste, num concurso público que seja, num teste do Enem, da Unemate. Já pensou que maravilha? É isso que a gente tem que pensar e almejar. É por isso também que a gente escreve, para ir muito além do texto. Oxalá o texto vira música, né? Inspiração de música. Senhores, para quem não conhece, a nossa Academia Rondonopolitana de Letras, ela existe desde 2013 e desde então ela tem feito tudo o que é possível para elevar a importância da leitura e da literatura aqui na nossa cidade. Nós temos um grupo de escritores empenhados em fazer isso, cada um deles, no seu estilo, do seu jeito, vai fazendo as suas produções. Se vocês puderem, caso não conheçam ainda, comecem a pesquisar, a valorizar. Se possível, visitem as nossas redes sociais. Se possível, quando virem um escritor de Rondonópolis pela rua, cumprimente-o, parabenize-o, diga a ele, olha, eu li o seu livro, gostei, achei interessante, porque o escritor, na verdade, pelo menos o que eu imagino, né, o que nós temos como pares, são aqueles que não pensam exclusivamente em dinheiro. A gente tem que pensar em dinheiro também, lógico, mas a gente não pensa só. O reconhecimento, né, o cumprimento, às vezes vale muito mais do que dinheiro. E é isso que a gente gostaria que vocês entendessem. E no sentido de conhecer a academia, lembre-se das redes sociais, lembre-se de ler jornal de vez em quando, porque lá no jornal tem sempre algum texto nosso. Peçam para o pai, mãe, digam para o filho, digam, digamos, para os seus colegas, vizinhos, parentes, amigos, incentivem as pessoas a lerem, mas também incentivem as pessoas para a escrita, porque escrever não é tão difícil quanto dizem, mas desculpem dizer também, escrever não é tão fácil quanto as pessoas gostariam que fosse. Muito obrigado, e é isso. Quem